Câmara Municipal de Lima Duarte. Terceira reunião ordinária do mês de junho de 2026. Plenário da Câmara Municipal de Lima Duarte, Minas Gerais, às 18 horas e 17 minutos do dia 22 de junho de 2026, conforme convocação prévia para a presente reunião ordinária, solicita ao senhor secretário que proceda a chamar os 9 vereadores. Antônio Eduardo de Almeida. Presente. Donizete Martins Aguiar. Presente. Fábio Júnior da Silva. Presente. Fábio Pereira Vieira. Presente. João Batista de Moura Júnior. Presente. José Jaime Carvalho da Cunha. Presente. Josimar Oliveira Campos. Presente. Marcos Delmão Massarino. Presente. Rogério Ferreira dos Santos. Presente. Sandra Terezinha Silva Oliveira. Presente. Tiago Júnior da Silva. Presente. Em nome do povo de Lima Duarte, suplicando a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro por aberto o trabalho dessa reunião. Peço consentimento dos nobres colegas vereadores, servidores e plateia aqui presente para a transmissão de sua imagem e voz nas nossas mídias sociais. Destaque, conforme disposto no parágrafo 1 do artigo 292 do Regimento Interno dessa Casa, para assistir às reuniões da Câmara Municipal, os cidadãos aqui presentes deverão estar e permanecer em silêncio. Não poderão se manifestar, seja aplaudindo ou reprovando. Conforme o parágrafo 3º do artigo 114, no início de cada sessão legislativa, de forma opcional, a critério da presidência da Câmara, poderá ser feita uma leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Gênesis 18, 14. Gostaria de desejar uma boa noite aos meus colegas vereadores, vereadora, e todos os servidores da Casa que contribuem para a realização dessa reunião, aos demais cidadãos aqui presentes. Em nome do Quito, quero cumprimentar todos presentes aqui e ouvir da Razão FM. Internautas acompanham pelo YouTube, Facebook e Instagram. Boa noite a todos. Vamos iniciar o pequeno expediente. Conforme o parágrafo 3º do artigo 132 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Lima Duarte, informe que a ata da segunda sessão ordinária do mês de junho de 2026 e a ata da audiência pública referente ao projeto de lei complementar do Executivo número 2/2026, realizado no dia 8/6/2026, estão aprovadas, devendo essa informação constar quando a elaboração da ata da presente reunião. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente recebido, todos já inseridos no sistema de apoio ao processo legislativo a ser publicado nessa reunião. Ofícios 134, 136 de 2026, recebido do gabinete da prefeita. Ofício número 45, 46 e 47 de 2026, recebido da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Ofício número 16 de 2026, recebido do Departamento Municipal de Água e Esgoto. E-mail recebido da Santa Casa de Misericórdia de Lima Duarte, o qual encaminha o 27º relatório gerencial da Comissão de Intervenção. Convite recebido da Banda de Escola de Música Maximiliano Nepomuceno. Foi aprovado o requerimento 96 de 2026, em aprovação plenária, que hoje o nosso secretário de Saúde ia vir para prestar esclarecimento, mas por motivo de saúde foi deferido para a data de hoje, conforme o requerimento 96/2026. O secretário municipal de saúde, do senhor Rafael Veríssimo da Silva Nepomuceno, porém, por situação particular, não pôde comparecer. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das proposições que serão publicadas nessa reunião. Ofício número 141 de 2026, do gabinete da prefeita, encaminha projeto de lei número 17 de 2026. Nobres vereadores, cumprimentando-os cordialmente, servimos-nos do presente com o fito de encaminhar às mãos de vossas excelências os anexos do projeto de lei número 17 de 2026, que dispõe sobre a concessão de contribuição financeira para a Santa Casa de Misericórdia de Lima Duarte, no valor de R$ 476.625, proveniente da Resolução Estadual número 11.070 de 2026. Segue em anexo mensagem contendo justificativa do Poder Executivo para a proposição. Sem mais para o momento, atenciosamente,
Lima Duarte, 16 de junho de 2026, Helenice Pereira Delgado Santelli, Prefeita Municipal. Ofício 142 de 2026 do Gabinete da Prefeita. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, cumprimentando-os cordialmente, servimos-nos do presente com o fito de encaminhar às mãos de vossas excelências os anexos do projeto de lei número 18 de 2026, que altera a lei ordinária número 2315 de 2026. Segue em anexo mensagem do Poder Executivo contendo justificativa. Sem mais para o momento, atenciosamente, Lima Duarte, 17 de junho de 2026, Helenice Pereira Delgado Santelli, Prefeita Municipal. Ofício número 143 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, cumprimentando-os cordialmente, servimos-nos do presente com o fito de encaminhar às mãos de vossas excelências anexos ao projeto de lei número 19 de 2026, que dispõe sobre concessão de contribuição ao Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São José dos Lopes, CONDECLO, no importe de R$ 8.000. Segue em anexo mensagem contendo justificativa do Poder Executivo para a proposição. Sem mais para o momento, atenciosamente, Lima Duarte, 17 de junho de 2026, Helenice Pereira Delgado Santelli, Prefeita Municipal. Finaliza o pequeno expediente. Vamos iniciar a matéria destinada à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 117/2026. Informo que, conforme disposto no parágrafo 1 do artigo 190, as indicações não estão sujeitas a discussão e nem votação, mas somente leitura. Indicação número 117. O vereador que essa subscreve vem indicar ao senhor Pedro Augusto de Paula Campos, secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, que seja analisada a viabilidade de implantação de um cronograma fixo para a coleta diferenciada de móveis, eletrodomésticos e utensílios domésticos inservíveis, com ampla divulgação à população por meio das redes sociais e demais canais oficiais do município. Segue em anexo registro fotográfico de local para facilitar a avaliação. A presente indicação se justifica pela necessidade de aprimorar a organização, a transparência e a eficácia da coleta de resíduos volumosos, especialmente móveis, eletrodomésticos e utensílios domésticos inservíveis. Durante fiscalizações realizadas em diversos pontos do município, foi constatado o acúmulo desses materiais em vias e espaços públicos, situação que compromete a limpeza urbana, prejudica o aspecto de cidade, favorece a proliferação de insetos, animais peçonhentos e possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, representando risco à saúde pública. Sala das Sessões, vereador Marcos Delmon Massarino. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos que serão colocados para leitura e votação. Informo que, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 191 do Regimento, os requerimentos não estão sujeitos à discussão, mas somente à votação. E, caso tenha interesse, somente o autor ou autora pode fazer sua defesa no prazo máximo de 2 minutos. Requerimento 122/2026. O vereador que esse subscreve vem requerer à senhora Lorena Lacerda Furtado de Paula, procuradora-geral, que sejam emprestados esclarecimentos a essa Casa Legislativa acerca de como se encontra o andamento do processo de regularização no bairro Vila Palmares, envolvendo o Ministério Público, o proprietário do loteamento e a Prefeitura Municipal de Lima Duarte. Requer ainda que seja encaminhado a essa casa cópia das últimas decisões, manifestações,
despachos ou demais atos processuais relevantes já proferidos no referido processo de regularização do loteamento, para conhecimento dos vereadores e da população diretamente interessada. O presente requerimento se faz necessário em razão dos moradores do bairro Vila Palmares, vem há anos sofrendo com a falta de regularização do loteamento, convivendo diariamente com problemas no bairro, poeira e a ausência de serviços públicos essenciais. Sala das Sessões, vereador Fábio Júnior da Silva Buiú Peixe. Com a palavra, vereador Fábio Júnior Buiú Peixe. Boa noite, presidente. Boa noite, os colegas vereadores. Boa noite, a plateia aqui. O que vem acontecendo na Vila Palmares? É um loteamento que vem numa demanda judicial já aproximadamente tem uns 20, 30 anos. Recentemente, a gente sabe que nas últimas decisões, dizem que tinha lá um TAC, uma situação para poder calçar, resolver o problema de água, enfim, tentar melhorar a situação dos moradores lá. É uma discussão que é do mandato passado, ela não é de agora, ela vem se perpetuando, só que os últimos tempos os moradores têm procurado, porque eles não sabem, na verdade, o que está acontecendo, o que ressalta nessa decisão, se é o município que vai ser responsável, se é o loteador, e em que partes é a competência de cada um. Na verdade, o que está é os moradores na Vila Palmares sofrendo. Vila Palmares não tem acesso, em boa parte. As últimas casas não chega a água do DEMAI, muito pouco chega. A prefeitura não consegue dar suporte, porque diz que não é responsabilidade dela. Enquanto isso, as pessoas estão lá, sem o mínimo possível para sobreviver naquele local. Então, a gente precisa, sim, entender, para pegar a cópia desses documentos, enviar aos moradores que estão interessados, para que assim eles possam esclarecer se realmente eles seguem investindo em Vila Palmares ou se param seus investimentos e vão tentar mudar para outro local. O que não pode ficar é do jeito como está. Município candeia para um lado, o judiciário tenta manusear por outro, proprietário tenta do outro lado resolver, e na verdade estamos aí 4 anos de mandato passado, estamos inteirando já o segundo ano de mandato novamente, e o que eu conheço, Vila Palmares está com o mesmo problema. Falta de água, falta de acesso e moradores sem saber o que está acontecendo realmente. Muito obrigado. Coloquem em votação o requerimento número 122/2026. Declaro aprovado o requerimento número 122/2026 por 10 votos favoráveis, 0 votos contrários, 0 abstenção. Requerimento número 123/2026. Os vereadores que esse subscrevem vêm requerer ao senhor Darlan Davis Pereira Lage, secretário municipal de Obras e Infraestrutura, que sejam emprestados informações acerca dos seguintes questionamentos. Já foi realizada a aquisição de massa asfáltica para a manutenção das vias urbanas do município? Em caso negativo, existe previsão para a realização da compra? Em caso positivo, qual a previsão para o início dos serviços de manutenção das vias urbanas? O presente requerimento se justifica em razão dos diversos questionamentos apresentados pelos munícipes acerca da aquisição de massa asfáltica destinada à manutenção das vias urbanas do município, bem como necessidade de conferir maior transparência às ações da administração pública. Dessa forma, torna-se importante que a população seja informada sobre a situação da aquisição do material e sobre a previsão de execução do serviço de manutenção, considerando que trata-se de demanda recorrente dos cidadãos. Sala das Sessões, vereadores Juninho Moura, Marcos Delmon Massarino e Zezé do Genésio. Com a palavra, vereador Juninho Moura. Senhor presidente, secretário, colegas vereadores, vereadora, cumprimentar aqui os colaboradores dessa casa, a plateia aqui presente. Hoje temos aqui o Quito, de São José dos Lopes, e o José Augusto. Uma boa noite, cumprimentar. Hoje, ao vivo, a gente teve um problema de conexão com a internet, então está sendo gravado para
transmitir posteriormente, né? Cumprimentar a todos que vão estar assistindo essa reunião pela Rádio Serrana, pelas redes sociais. E uma boa noite para todos. Comentando aqui a importância desse requerimento, nós já tivemos informações que a massa asfáltica já foi adquirida pelo poder público, mas nós precisamos da informação de quando será feita a operação de tapas-buracos na cidade, porque estamos aí há quanto tempo lidando com essas situações em várias vias públicas, vários pontos de buracos, em locais que eram asfaltados, hoje está com remendo improvisado, né, com bloquetes, mas a massa asfáltica a gente sabe da importância desse material para estar corrigindo de forma correta o tipo de pavimentação da via onde ocorreu o buraco. Eu vou passar a palavra para o colega vereador Marcos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, plateia presente. Conforme o Juninho falou, esse assunto foi falado na reunião passada e, segundo o companheiro Dó aqui, já foi encomendada a massa asfáltica. Esperamos que realmente ela chegue, porque a situação está muito complicada, principalmente em alguns pontos específicos, conforme foi falado pelo vereador Tiago, aquele pedaço da rua Presidente Vargas está colocando o cidadão em risco, porque está soltando, né? Inclusive, até no Virador, na famosa Pingolândia, lá tem um buraco muito feio também, e a gente espera que venha o mais rápido possível essa massa asfáltica para melhorar as vias do município. Obrigado, presidente. Nada, vereador. Coloquem em votação o requerimento número 123/2026. Declaro aprovado o requerimento número 123/2026, por 10 votos favoráveis, 0 votos contrários, 0 abstenção. Requerimento número 124/2026. Os vereadores que esse subscreve vêm requerer ao senhor Pedro Augusto de Paula Campos, secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, que sejam emprestados as seguintes informações acerca das providências adotadas pelo município em relação ao terreno localizado na Rua A, nas proximidades do número 133, no bairro Recanto Alegre, especialmente se já foi realizado contato com o proprietário para que proceda a roçada e limpeza do imóvel. O presente requerimento se justifica pelo fato de que, em 6 de maio de 2026, foi apresentada indicação solicitando providências quanto à situação do referido terreno, em atendimento à reivindicação dos moradores da localidade. Na ocasião, foi relatado que o crescimento excessivo da vegetação favorecia o aparecimento de roedores, cobras e outros animais peçonhentos, colocando em risco a segurança e a saúde dos moradores. Entretanto, após novos questionamentos da população, foi realizada nova vistoria no local, oportunidade em que se constatou que o terreno permanece sem manutenção, apresentando crescimento ainda maior de vegetação, conforme demonstram os registros fotográficos em anexo. Dessa forma, faz-se necessário obter esclarecimentos acerca das medidas já adotadas pela Secretaria, especialmente quanto ao contato com o proprietário do imóvel e as providências previstas para solucionar a situação, considerando os riscos que o estado atual do terreno continua oferecendo à população. Sala das Sessões, vereadores Marcos Delmon Massarino e José Jaime Carvalho da Cunha, Zezé do Genésio. Com a palavra, vereador Marcos Delmon. Boa noite, senhor presidente, novamente. Então, esse terreno no Recanto Alegre, eu estive lá em maio, e a situação é muito complicada lá. A gente tem que também falar que a prefeitura fez a capina lá na rua, né, na Rua A, mas o terreno continua completamente sujo, né? O Buiú, ela é morador das proximidades, ele sabe da situação, né, Buiú? E tem aparecido muitas cobras, né, gambás, ratos. Essa foi a reclamação dos moradores. Então, a gente pede para que seja tomada providência, entre em contato com o dono do terreno, para que possa melhorar as condições dos moradores, da vizinhança, aliás, desse terreno. Muito obrigado.
Coloque em votação o requerimento número 124/2026. Declaro aprovado o requerimento número 124/2026 por 10 votos favoráveis, 0 votos contrários, 0 abstenção. Requerimento número 125/2026. Os vereadores que esse subscreve vêm requerer ao senhor Darlan Davis Pereira Lage, secretário municipal de Obras e Infraestrutura, que seja informado as razões pelas quais, mesmo após diversas indicações encaminhadas a essa secretaria, ainda não foi executado o serviço de instalação de um redutor de velocidade quebra-molas na rua 30 de outubro, bairro Esplanada. Requer ainda que seja encaminhado cópia do planejamento das obras previstas para a referida via, bem como a previsão para a instalação de redutor de velocidade solicitado. A situação tem gerado preocupação entre os moradores, tendo em vista os riscos à segurança dos transeuntes e demais usuários da via, aumentando a possibilidade de ocorrência de acidentes. Dessa forma, o presente requerimento visa assegurar a transparência da atuação administrativa, fortalecer o exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo e possibilitar o acompanhamento das providências adotadas pela administração municipal. Sala das sessões, vereadores Marcos Delmon Massarino, Juninho Moura e Zezé do Genésio. Com a palavra, o vereador Marcos Delmon. Boa noite novamente. Então, a respeito deste quebra-mola que já vem sendo pedido por todos nós, né? Acho que todos os vereadores já pediram para que se faça esse quebra-mola, porque realmente a situação ali é complicada, motoristas passam em velocidade acima do permitido, né? E a gente pede para que, se possível, colocar pelo menos um quebra-mola que seja, na direção daquele latão de lixo, tem lá o latão casinha, né? E isso vai ajudar muito. Sabemos também que temos muitos moradores idosos naquela região ali. E isso a gente vê eles estando em risco permanentemente, né, Quito? O Quito também é morador da região lá e sabe dessa situação. Aí a gente pede o Darlan para que possa providenciar o mais rápido possível este quebra-mola. O Zezé quer falar um pouquinho aqui. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Cumprimento aqui a vereadora Sandra e a plateia presente. É importante essa demanda aqui. Não é só do quebra-mola, uma faixa também que já foi pedido, lá para as pessoas atravessar lá, que lá não tem, né, que o movimento ali de carro é grande. Antes que aconteça um acidente, nós pedimos que o Darlan dê um apoio lá com urgência. Muito obrigado, senhor presidente. De nada, vereadores. Coloquem em votação o requerimento número 125/2026. Declaro aprovado o requerimento número 125/2026 por 10 votos favoráveis, 0 contrários, 0 abstenção. Requerimento número 126/2026. Os vereadores que esse subscreve vêm requerer ao senhor Rafael Veríssimo da Silva Nepomuceno, secretário municipal de saúde, que seja respondidas as seguintes questões expressas abaixo. Qual o percentual de adicional de insalubridade recebe os servidores de endemias? Qual a periodicidade da realização do acompanhamento médio da equipe de endemias? O adicional de insalubridade é calculado com base no salário mínimo ou sobre o vencimento do cargo? O presente requerimento se justifica pela necessidade de esclarecimentos das questões apresentadas, especialmente quanto às condições de trabalho e aos direitos dos servidores que atuam na equipe de endemias. As informações solicitadas são essenciais para assegurar a transparência da atuação administrativa. Sala das sessões, vereadores Juninho Moura e Zezé do Genésio. Com a palavra, o vereador Juninho Moura. Senhor presidente, quero justificar aqui a importância desse requerimento, porque nós aqui nessa casa, né, sempre defendemos a classe dos trabalhadores, sempre que estamos reivindicando, cobrando, né,
e fiscalizando as condições de trabalho dessas pessoas, né, que fazem, de fato, o município movimentar em todos os seus serviços, em todas as suas áreas, né? Então, essas informações que solicito, eu e o vereador Jaime, a respeito dos agentes de endemias, né, que é uma profissão também que se expõe a riscos, utilizam aqueles produtos químicos, fumacê e outros. Lembra quando tivemos aí uma epidemia aí de dengue no município, que foi muito sofrido para todos, e esse pessoal está na linha de frente aí, ajudando no combate aos focos desses insetos e para evitar, né, que as pessoas, né, venham a adoecer por conta desse. Então, é justo ter informações de como está a situação de trabalho deles, né, porque, como eu disse, novamente, essa casa que defende, né, a classe trabalhista aí do município. É isso, obrigado, uma boa noite. Coloque em votação o requerimento número 126/2026. Declaro aprovado o requerimento número 126/2026 por 10 votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenção. Requerimento número 127/2026. O vereador que subscreve vem requerer ao senhor Anderson Nogueira Campos, fiscal de vigilância sanitária, que seja informado se foi realizada a notificação ao proprietário do lote localizado em frente aos números 34, 36 e 83 na rua Nilo Delgado, para que procedesse a limpeza do terreno após o encaminhamento da indicação número 36 de 2026. Em caso positivo, requer que seja encaminhada a cópia da respectiva notificação. Ressalta-se que, após visita em loco, constatou-se que o referido terreno permanece com a vegetação alta, situação que motivou o presente requerimento. O presente requerimento se justifica pela necessidade de acompanhar as providências adotadas pela administração municipal em relação ao lote mencionado, tendo em vista que o acúmulo da vegetação pode favorecer a proliferação de animais peçonhentos, insetos e outros vetores, além de causar transtornos aos moradores das proximidades. Sala das sessões, vereador Gelinho do Manejo. Com a palavra o vereador Rogério Ferreira, Gelinho do Manejo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, plateia aqui presente, ouvintes da Rádio Serrano, YouTube, Facebook, uma boa noite a todos, funcionários dessa casa. Eu já fiz, né, uma indicação, um requerimento, né, até o Anderson chegou, comunicou comigo que já tinha notificado o proprietário, né, sobre esse terreno lá. Então, novamente, eu estou fazendo esse requerimento aqui para me cobrar novamente que o serviço não foi feito da limpeza daquele terreno ali na rua Nilo Delgado, em frente ao número 34 e 36 e 83. Então, eu gostaria de pedir ao Anderson aí que tomasse as devidas providências, porque o proprietário já foi notificado e o serviço não foi feito, né, de parte dele. Então, eu gostaria de pedir ao Anderson que tomasse as providências cabíveis para a gente resolver esse problema lá na comunidade. Aquilo ali vem gerando muitos problemas ali para a gente que é morador ali, principalmente para esses moradores de frente ao número 34, 36 e 83. Obrigado, senhor presidente. De nada, senhor vereador. Coloquem em votação o requerimento número 127/2026. Declaro aprovado o requerimento número 127/2026 por 10 votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenção. Projeto de resolução número 6/2026. Antes de iniciar a única discussão do projeto de resolução número 6/2026, de autoria da mesa diretora que altera a resolução número 1/2022 na forma que menciona. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda apresentada pelas comissões permanentes dessa Casa de Leis. Projeto de resolução que pretende alterar o regimento interno da Câmara Municipal, visando garantir que o vereador de representação única possa escolher uma bancada para compor exclusivamente para fins de emendas de iniciativa de bancada,
sem prejuízo de suas liderança partidária própria, com exigência de comunicação ao presidente da Câmara Municipal no primeiro período da sessão legislativa, garantindo a previsibilidade e a organização necessária para o cumprimento dos cronogramas orçamentários previstos em lei. Proposição de autoria parlamentar, inexiste vício de iniciativa, espécie normativa correta, adequação técnica legal e de mérito. Parecer favorável com concordância de todos os vereadores integrantes da Comissão de Legislação e Justiça. Envio para discussão e votação plenária em turno único após prazo de 5 dias úteis da emissão do presente parecer. Projeto cuja aprovação depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Coloco em única discussão o projeto de resolução número 6/2026. Encerra a única discussão do projeto de resolução número 6/2026 e coloca em única votação. Convido os nobres colegas favoráveis ao projeto a permanecer assentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado em única votação o projeto de resolução número 6/2026 por 10 votos favoráveis, 0 abstenção e 0 votos contrários. Projeto de lei complementar número 1/2026. Antes de a primeira discussão do substitutivo do projeto de lei complementar número 2/2026, de autoria do vereador Rogério Ferreira dos Santos, que altera a lei municipal 1126, de 18 de dezembro de 2000, na forma que menciona. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda apresentada pelas comissões permanentes dessa Casa de Leis. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2026, de autoria parlamentar, que pretende alterar o artigo 145-A da Lei Orgânica. Projeto de lei complementar número 1 de 2026, de autoria do vereador Rogério Ferreira dos Santos, pretende acrescentar os artigos 141A e 141B à Lei Municipal número 1126 de 2000, estabelecendo regras voltadas à proibição de amarração de animais de grande porte em praças públicas, bem como a vedação da permanência, circulação e trânsito de animais soltos em vias e logradouros públicos do município. Adequação técnica legal e de mérito. Parecer favorável com concordância de todos os vereadores presentes e integrantes das comissões permanentes. Envio para discussão e votação plenária em primeiro turno. Projeto cuja aprovação depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Coloco em primeira discussão o substitutivo do projeto de lei complementar número 1/2026. Encerra a primeira discussão do substitutivo ao projeto de lei complementar número 1/2026 e coloca em primeira votação. Convido os nobres colegas favoráveis ao projeto a permanecer assentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado em primeira votação o projeto substitutivo ao projeto de lei complementar número 1/2026 por 10 votos favoráveis, 0 abstenção e 0 votos contrários. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2026. Antes de encerrar a primeira discussão da proposta de emenda à Lei Orgânica 1/2026, de autoria da mesa diretora, que altera o artigo 145-A da Lei Orgânica do município de Lima Duarte, na forma que menciona. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda apresentada pelas comissões permanentes desta Casa de Leis. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2026, de autoria parlamentar, que pretende alterar o artigo 145-A da Lei Orgânica para adequá-lo aos entendimentos recentes consolidados pelo Supremo Tribunal Federal e recomendação
do Tribunal de Contas do Estado de Minas, alterando as disposições relativas às emendas parlamentares individuais impositivas, fixando o percentual de execução obrigatória das programações orçamentárias oriundas de emendas individuais do Poder Legislativo, atualmente previsto 2% para 1,55% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária anual e estabelece vedação à destinação de recursos a entidades do terceiro setor que possuam vínculo de parentes com parlamentares ou seus assessores. Proposta assinada por mais de 1/3 dos membros dessa Casa, adequação técnica legal e de mérito, parecer favorável com concordância de todos os vereadores integrantes da comissão especial, envio para discussão e votação plenária para proposta em primeiro turno, projeto cuja aprovação depende do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, conforme determina o artigo 98 da Lei Orgânica do Município. Coloca em primeira discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2026. Encerra a primeira discussão da proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2026 e coloca em primeira votação. Convido os nobres colegas favoráveis ao projeto a permanecerem assentados e os contrários levantem. Declaro aprovada em primeira votação a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2026, apresentada pelas comissões permanentes, por 10 votos favoráveis, 0 abstenção e 0 votos contrários. Declaro encerrada a ordem do dia. Inicio o grande expediente. Cada vereador terá 10 minutos de fala, conforme o artigo 151 combinado com o inciso 1º do caput e inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 135 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Com a palavra, o vereador Antônio Eduardo. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, meus colegas vereadores, vereadora, aos da plateia aqui presente, Quito, Zé Augusto, e que nos ouve na Rádio Serrano. Então, gente, eu venho aqui falar e mostrar por A mais B que o Botafora faz falta. Por que o Botafora faz falta? Hoje, se nós podemos dar uma circulada na cidade, a população agora, o que elas fazem? Ela coloca os lixos, o resto de entulho, no saco e coloca do lado das casinhas onde coletam o lixo. Então, de um jeito ou de outro, eles estão descartando o material. Por que não colocar o Botafora funcionar? Está dando mais trabalho para a prefeitura, mais transtorno. Você passa perto dessas casinhas, pode contar nos dedos. Não tem uma casinha que não tem resto de obra do lado. Esses dias eu passando ali perto do Zeca das Flores, tinha colchão, tinha sofá, tinha cama, tinha resto de material de construção e bastante coisa, não é pouca coisa não, tá com o espaço lá é grande. Passou 2 dias coletado, hoje vai lá para você ver de novo. Se não tiver tudo lotado lá, eu mudo meu nome. Então, quer dizer, eu acho que, ao meu entender, está o quê? Está maiando em ferro frio. Por que não voltar a ativar o nosso Botafora? Põe um fiscal lá, não tem tanto funcionário aí? Para poder saber o que pode destacar, o que não pode descartar. Agora está ficando pior para nós, Lima Duarte, nós vereadores, que eu acho que até um descaso com a gente pedir isso e, de repente, as casinhas de coleta de lixo estão virando um depósito de material de construção. Venha quem quiser, eu tenho fotos aqui. Tá bom? Então eu volto novamente a pedir ao nosso secretário de obras que dá atenção, verifica a possibilidade de ativar o nosso Botafora. É de extrema urgência. O pessoal quer construir, Lima Duarte precisa crescer. Agora, desse jeito, tampar o sol com a peneira. Eu acho que já falei semana passada, vou repetir novamente. Lima Duarte, hoje nós somos ponto de referência, porque tem o Parque de Bitipoca. Então, querendo ou não querendo, o pessoal passa dentro de Lima Duarte. Eu fui até... foi uma brincadeira meio irônica, mas aqui é o seguinte, o pessoal Lima Duarte está igual lá na Índia. Eles vão não tem demarcação viária, eles vão à vontade.
Porque não tem. Faixa de pedestre não tem mais. Limite de velocidade não tem mais. Indicação da malha viária não tem mais. Então, quer dizer, cidade puro buraco, que eu acho que a manta asfáltica vai chegar. Está precisando de um apoio, de uma atenção dentro do nosso município. Aí eu acredito que a moça do trânsito lá vai dar atenção para a gente. Não é para mim, é para a população do Duarte. Anseia por isso, que na hora que der um acidente por causa de uma faixa de pedestre, aí o negócio vai ficar pior ainda. Estradas vicinais. Mencionou, se for necessário, acho que até o vereador Fabinho falou, que se for preciso, contrata mais uma patrol. As águas vão chegar aí. Ainda falta. Fazenda da Laje, vou citar algumas. Fazenda da Laje, Ponte Nova, Caeté, Escola Agrícola. Fala um monte de lugar ainda. E não está fazendo os galhos, viu, presidente? Não está sendo feito os galhos. Hoje, lá no Palmital, um morador lá, seu Totão, fizeram lá tudo, 50 metros para chegar lá na propriedade do trabalhador rural lá, não passaram a máquina. E já vieram embora, quer dizer, fica difícil, né? Que o produtor rural ele pede para a gente é só estrada, ele não pede mais nada. Ele não vem pedir nada, ele pede só estrada. Então eu gostaria de verificar com o senhor Darlan se há possibilidade de contratar uma retro, uma patrol, para que esse serviço seja mais agilizado, mais bem feito com agilidade, porque as uvas vão chegar aí. Eu percebi já o Gélio Zené já fez esse pedido, acho que o Buiu já fez esse pedido. Acho que tem vários vereadores que já fez pedido. Aqui perto da pracinha, perto da igreja matriz aqui, eu acho que aquele negócio é da CEMIG, não é? Telemig. Que negócio ali tão absurdo, cara. O mato está entrando, a cobra está saindo de dentro. O morador de perto, uma moça que tem uma loja em frente ali, matou uma cobra. É um absurdo. Aqui no centro da cidade. Então, o que a gente tem que ver, a gente não está cuidando nem do que é nosso direito. Falar em quebra-molas, eu acho que é até um desrespeito eu falar isso novamente, mas eu vou continuar nessa pauta, eu vou pegar nisso aí. Aí me falaram que tem que ser feito, olha só o assunto que sai. Me falaram que tem que ser feito um estudo junto com o engenheiro de tráfego. Nós não nem municipalizando o trânsito, nós vamos fazer estudo para fazer um quebra-mola? Você está ali na cara para todo mundo ver. Escola, conexão, não tem quebra-mola. Não adianta ficar falando. Eu falo, eu estou repetindo. Na hora que aconteceu um acidente, aí, devia ter feito. Então, porque vai chegar essa manta solta, porque não faz um paliativo? Faz um lá ao menos. O pessoal diminui a velocidade, que depois que acontecer não adianta. E esse negócio de que tem que contratar o engenheiro de trânsito para poder arrumar isso é balela. Até hoje, eu acredito que isso não vai chegar. Eu já estou no meu 2º ano de mandato e eu estou aguardando, e nada está sendo feito. Eu não sei qual decisão que eu devo tomar. Se vai para o Ministério Público, eu tenho que ser feito, porque a população anseia. E depois que machucar, que atropelar, Deus me perdoe que não venha a óbito. Não vai chorar na cama, que é lugar quente. E, no entanto, eu queria falar só isso mesmo. Agradecer o silêncio de todos. Desculpa se eu magoei alguém, que a minha intenção não é essa, mas eu estou aqui eleito pelo povo. Meu mandato continua aberto, à disposição da população. Muito obrigado. Sim, cedo uma parte do senhor Fábio. Vereador Totonho, como já cumprimentei a todos, nós falamos de máquina de patrol, reta escavadeira, falei da reunião passada, que precisamos de lugar. Muito obrigado pelo apoio. Não só eu como o senhor, mas todos os vereadores estão cientes. Foi conversado com o Darlan, com o secretário, com a prefeitura, que ela iria fazer todos os galhos do produtor rural. Porque o produtor rural ele carece em quê? Estrada, direito de ir e vir. A única coisa que o produtor rural pede é estrada. Então, sim, vamos cobrar o nosso secretário de obra, o senhor Darlan, para ver a possibilidade de alugar mais patrol, mais reto, até mais caminhão. Porque eu estou achando muito difícil nós chegar em outubro com todas as estradas patroladas e cascalhadas. Não é falta, talvez, de funcionário, é falta de equipamentos mesmo. Nós temos uma patrol no pátio que está estragada ali, já vai para quase um ano. A empresa que pegou vai lá, tenta consertar e não consegue. Não sei o que acontece, entendeu? A gente fica naquela esperança. Semana que vem a patrol sai, na outra sai. Sim, a gente sabemos que até o secretário de obra fica com braços amarrados, mas em nome de todos os vereadores,
todos concordam. Vamos ver se consegue alugar uma patroa, uma retroescavadeira e mais equipamentos para ajudar o produtor rural. Passa a palavra ao vereador Donizete Martins, Dó de Bitipoca. Obrigado, senhor presidente. Em seu nome, eu cumprimento meus colegas vereadores, vereadora Sandra, cumprimentar o Quito, Zé Augusto, que sempre está presente nessa casa, funcionário dessa casa, ouvinte da Rádio Serrano. Uma boa noite a todos. Hoje eu estive lá no pátio, Fabinho. Vamos começar aqui, já começou a falar na patroa, né? O motor já está sendo montado lá em Juiz de Fora, então é provável que ele deve chegar aqui essa semana. O Carlinho está ali dando a manutenção. Amanhã ele vem de novo dar a manutenção em alguns veículos ali do pátio e a esperança é grande que a patroa esteja funcionando na semana que vem, se Deus quiser. Se não der nada errado, entendeu? A gente vê aí que a única coisa que o produtor rural pede é só a estrada. Então, vamos contar aí com essa aí. Mas eu acho que mesmo assim ainda podia alugar ao menos uma outra patroa. Hoje também lá no pátio, né, o Darlan está montando lá o lugar para montar a papa de broquete. Então, não creio que no máximo aí mais uns 10 dias a papa de broquete também já vai estar funcionando. Então, é mais um serviço aí que pode ser muito bem utilizado aí dentro do nosso município. O asfalto também, né, hoje eu conversei com o Darlan e o João Paulo também a respeito do asfalto. Então deve de buscar aí essa semana, se Deus quiser, para estar tampando os buracos da cidade aí, que são muitos. Fizeram um paliativo, mas falta muita coisa para melhorar, entendeu? Esperamos aí que possamos resolver os problemas dos buracos aí da cidade, fazer um serviço bem feito, aí fica bom. E quebrar a bola, né? Igual o Marquinhos aqui fez o requerimento a respeito do quebrar a bola ali do Esplanado. Acho que todos os vereadores aqui já fez esse requerimento. Então esperamos que a gente possa fazer um quebra-mola ali, pintar uma faixa para dar mais dignidade, principalmente para o pedestre, né? Porque as faixas também da cidade estão bem degradadas, né? Até sem condição. Às vezes o carro nem para porque não vê, né, Marquinhos? A faixa. Então, já é ruim de respeitar. Então, sem uma sinalização fica pior ainda de estar coisando. A gente esperamos aí que aconteça. Tivemos lá a inauguração do posto lá da Bitipoca também, semana passada, uma inauguração muito boa, o pessoal estava lá, então, uma obra que foi bem feita também. E esse final de semana também, né, sexta-feira, o deputado Luiz Fernando esteve lá, ô Quito, a mandar 1,5 milhão para nós, para a gente acabar de concluir a nossa rua lá e mais uma praça lá que a gente está querendo fazer lá. Então, desde já a gente já agradece aí, né, que esse 1,5 milhão. Então, de deputados assim, principalmente nós lá na nossa comunidade. Tem que abraçar a causa e apoiar o cara, porque até hoje, dentro da vila, não teve nenhum deputado que canta de galo aí, Lima Duarte, que fez isso, fez aquilo, mas lá não mandou nada não. Aí as eleições agora vem, ainda tem coragem de lá pedir voto. Mas se for lá pedir voto, pode ter certeza que não vão lavar a cara deles, gente. Porque Bitipoca é um distrito, Orvalho é um distrito, Manejo é um distrito, São José dos Lopes é um distrito, São Domingo é um distrito, né, Quito? Precisa de ser olhado com carinho, gente. Os distritos do município. Eu estou cansado de bater na tecla já, ó. Já falei com a Denise, já falei com tantos, gente, questão do São José dos Lopes. O que estava até falando aqui comigo antes, aqui assim, lá não tem condição para fazer operação tampa buraco mais não. Lá tem que fazer um serviço que vai resolver. Então a gente tem que olhar com carinho, São Domingo, São José dos Lopes, que são os dois distritos assim, em questão de acesso que está mais crítico, né, Quito? Quito também me perguntou aqui a respeito do começo da obra do calçamento, né, Quito? Então, pelos boatos da conversa, foi dada a ordem de serviço semana passada lá de São José dos Lopes. Então, o cara, pelo que eu entendo, ele ainda está no prazo, que ele tem um prazinho para começar. Então, a intenção dele, ele estava lá na Bitipoca também esse final de semana, a intenção dele é de começar essa semana também, Quito, lá. É uma obra que já está bem adiantada em questão de terraplanagem. Semana passada passei lá também no Morro da Cruz. Está em andamento, deu até uma chuvinha lá, o ônibus subiu, mas não tem como. Para melhoria tem que ter desordem. Então é o que está acontecendo hoje dentro da Bitipoca.
Para melhorar tem que fazer alguma coisa e não tem jeito. Então, eu espero a compreensão de todos, porque o que a gente queremos, principalmente nós vereadores aqui nessa casa, é que o município consiga evoluir e crescer. Crescer é o que eu falo, é melhorias. Tem certas coisas que é poucas coisas que a gente consegue. Eu falei lá na reunião, na inauguração do posto São José dos Lopes, a questão do posto de saúde São José dos Lopes. A obra, como é que ficou excelente, né, Quito? Uma obra de primeira linha, que eu vou te falar. Com as nossas mãos mesmo, os pedreiros da prefeitura foram lá, quero até parabenizar isso tudo. Quero agradecer aqui mais uma vez também o Chico, que foi parceiro, lá de São José dos Lopes. Por ele fazia o posto sozinho, né, Quito? Se fosse para deixar por conta dele. Mas aí, como a gente interviu a Secretaria de Saúde, a obra, então foi lá e fez uma obra que, graças a Deus, ficou muito boa. A do posto de saúde da Bitipoca também ficou muito boa. Aí você vê uma comparação. Tem lá no Palmital também, emenda positiva minha também, que é do São José dos Lopes, Bitipoca, Palmital e Aranagé. O Palmital está lá sem acabar. O cara não voltou nem para pegar o resto do dinheiro. Tanto é para tu ver. Gasta um dinheiro, a empresa nem daqui não é, sendo que você tem condição de valorizar os próprios pedreiros dentro do município, vou incentivar eles mais em questão de salário, que eu acho um absurdo o pedreiro aqui, assim, pedreiro e motorista são os que ganham menos dentro da prefeitura, e que são as responsabilidades maiores. Do motorista é muito mais. Eu acho assim, porque a gente fala aqui no momento do motorista, eu falo assim, o cara sai aqui no período de umas águas aqui assim, um caminhão aí com 10 metros, sabe? Qual é a responsabilidade que ele tem para ele chegar lá nos Capitães, no Souza, Capoeira Grande, para ele chegar lá com esse caminhão. Então eu acho que a gente tem que olhar com carinho, que separe as classes. Motorista de carro, baixo é uma coisa, motorista de caminhão é outro, para valorizar. Porque hoje, por exemplo, a gente coloca um motorista de caminhão na prefeitura, ele fica pouco tempo na prefeitura. Porque aí ele vai para loja de material de construção, vai para os laticínios, que é onde é que é mais bem remunerado, onde é que nós perde. Então eu espero aí que é uma demanda aí de há muito tempo aí principalmente minha, do Fabinho e do Zezé. Nós estamos nessa casa aqui assim desde 2017, então a gente conta com esse apoio. Esperamos que eles possam valorizar mais aí a questão dos motoristas e os pedreiros aí da prefeitura aí que estão fazendo um serviço muito bom. Pode contar aí que as obras que eles já fez aí, ó, tá lá no Capoeirão, Souza, tudo a mão de obra da prefeitura. Então é obra que está saindo e saindo bem feita. Demorar, demora, não tem jeito, tudo tem que ter seu tempo. Mas é que a gente pensa com carinho e valoriza os pedreiros aí, porque a gente tem lá uns que mexem lá com a parte de obra. O Biana vão perder isso também. Vai chegar a um certo ponto que eles vão sair. Aí vão perder uma mão de obra boa, às vezes por pouco valorizado ali dentro da área de serviço. Então eu espero que, até conversei com a Lenice outro dia, para ver se ela pode ver com carinho a questão dessa valorização aí dos pedreiros e do motorista. Então, quero agradecer a Deus de já e também fica um agradecimento aí para o deputado Luiz Fernando. Nós tivemos lá prefeito de Santana, Bestioga, P. Teixeira, o Gilberto teve lá, Santa Rita, o Leandro também foi outro parceiro nosso, né, Sandra? O Leandro foi um cara que abraçou a causa aqui com nós. Ele botou um voto de confiança nos dois deputados dele para ajudar nós, para a gente fazer essas obras que a gente está fazendo aí na Mitipoca. E também, né, a gente comentei também, né, com o deputado também a respeito do dinheiro aí da estrada, que nós temos até o dia 30. Porque se até o dia 30 não resolver esse negócio do dinheiro da estrada aí da Nexus aí, que abandonou a obra, nós vamos perder o dinheiro aí, vamos perder 2 milhões e pouco. Então, até agora não vi resultado nenhum. Ninguém fala nada, aí está só esperando. E o tempo está passando. Hoje é 22, nós temos 8 dias aí para resolver.
Já mandei para o assessor lá do Zé Guilherme, essa semana eu vou lá em Belo Horizonte. Pode ser que eu quebre a cabeça também, não consigo arrumar, mas nós temos que tomar uma providência para ver se consegue o dinheiro de volta, para a gente conseguir concluir a obra. Então é muita gente envolvida e pouca ação. Porque o que nós precisamos de ação, não está tendo essa parte aí. Ah, tem que esperar. Quem precisa é nós, nem eles não. Nós tem que ir atrás. Não é esperar o cara sair do gabinete dele para ver se ele vai resolver, se vai liberar ou se não vai. Nós tem que ir atrás, o dinheiro é para nós. Chegar dia 30, ó, dinheiro foi embora, morreu Maria. Ninguém está nem aí. 2 milhões e pouco. Uma coisa que todos os vereadores que assim lutam incansados para conseguir o dinheiro do município e a gente deixando o dinheiro embora. Entendeu? É difícil. Mas quem sabe, se Deus quiser, a gente vai conseguir resgatar esse dinheiro de volta aí. E seja na mão de quem for. O problema é resolver o problema. Para mim, não quero saber o pai da criança. O negócio é que o dinheiro volte para o município e a gente consiga a obra. No mais, uma boa noite. Quero desejar uma boa noite a todos. Fique todo mundo com Deus aí. Muito obrigado. Com a palavra, vereador João Batista de Moura Júnior. Boa noite a todos novamente. Hoje eu queria iniciar aqui minha fala, né, falar sobre uma situação que a gente não pode ignorar de forma alguma, que é sobre a situação dos cães comunitários na nossa cidade. A gente sabe, né, da situação do suposto canil, né, que o município tem ali perto da usina. Sabemos aí de um trabalho incansável, até adoecedor, para as pessoas que trabalham nessa área, que é das ONGs de proteção animal, que muitas das vezes trabalha sem recursos. Mas relatar aqui uma situação que ocorreu há um tempo atrás, um cachorro que foi atropelado, ele chegou a ficar um fim de semana inteiro agonizando, e para ser socorrido por uma pessoa membro da ONG de proteção animal, e que esse cachorro ainda conseguiu uma veterinária que se voluntariou para estar cuidando dele, e ele estava assim, numa situação bem lamentável. Então, quando a gente pensa nisso, se você analisar, nós não temos aí no município um serviço de veterinário, né, para estar atendendo. Até mesmo a população que tem cachorro, às vezes precisa de algum serviço, não tem condição de contratar particular, a gente não tem esse tipo de serviço no município. Então, é de se pensar, creio que a ONG já está organizando sua documentação para poder começar a receber emendas impositivas e emendas parlamentares, o que vai possibilitar uma maior ajuda, mas é uma causa assim, que o município precisa olhar também com carinho, é uma causa necessária. Fazer um comentário aqui também, hoje o vereador Totonho comentou acerca do Botafora, né? Um dia desse a gente até numa reunião aqui com os alunos, né, do curso de agroecologia e outros segmentos aí do poder público, a respeito, né, foi comentado até que o nome às vezes não é bonito, mas é uma coisa que realmente necessária. A gente precisava ter um serviço novamente e onde se pudesse reaproveitar a maioria dos materiais. Um equipamento triturador, por exemplo, o resto de material de construção, ele pode triturar esse tipo de material e transformar ele num material que pode ser usado para colocar em estradas vicinais e várias outras formas, né? Evitando essa poluição aí no nosso município. Desde o fechamento do Botafora está acontecendo isso, os materiais estão sendo colocados nas casinhas de lixo ou despejados nas margens da BR, e tudo assim. Então, não reabrir o Botafora é como se a gente se isentasse, né, de uma situação tão importante na nossa cidade, que é a questão da construção civil também e a questão ambiental. Então, é totalmente necessária a reabertura desse. Outra coisa que eu peço aqui, que tenham atenção, o Poder Executivo, é consertar aquela esteira lá da usina. O vereador Fábio informou agora que colocou uma nova agora, que a gente teve até informação que a arrecadação da usina havia diminuído, até por conta da esteira que estava estragada, porque não tem condições, né, dos operários lá trabalhar com uma esteira
estragada, sem funcionamento. Então, assim, é muito difícil. Que bom que já foi substituído esse equipamento, porque ele é de importante relevância lá para aquele serviço. Falar agora também uma questão muito importante relacionada à limpeza é o bairro Poço da Pedra. Gente, vamos dar uma passadinha lá no bairro Poço da Pedra. Eu sei que amanhã vai ter uma reunião com o pessoal da Defesa Civil, os moradores que tiveram seus imóveis interditados, acerca daquele estudo geológico que fez lá onde houve deslizamento. Só que mesmo assim, a rua lá para frente está toda suja ainda daquele material de saibro. As ruas de baixo ali, tem uma rua ali, eu acho que todo mundo já sabe, ali ao final da rua, falta um pedacinho pequeno de pavimentação. Um morador ali já se dispôs a ele mesmo, ele pediu primeiro material, bloquete, para terminar o calçamento da rua, mas não foi ofertado até então. Mas ele se dispôs a comprar até o material e realizar a pavimentação ali local, mas ainda não recebeu autorização. Então, assim, o Poço da Pedra é um bairro que está precisando de muita atenção também. Lá não tem uma praça para as crianças ali. A rua está toda suja. Se é tempo de estiagem, é poeira. Se é tempo de chuva, é barro. Os moradores estão tendo que lidar com essa situação. Então, creio aí que o Poder Executivo tem que fazer um trabalho ali mais intensificado, um mutirão para ali ajudar o povo ali. E a gente aguarda, né, que seja desinterditado os imóveis ali, muitos moradores aguardando para retornar para suas casas, precisa ser tirado aquele material lá que desmoronou e ser utilizado até nas estradas vicinais, que ali é saibro, né, fazer isso com segurança para que os moradores possam retornar para suas casas. E falar em moradores, né, vejo aqui, a gente está aqui nessa casa LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente vê a questão também de melhorar o saldo do serviço de melhoria habitacional. A gente vê aí dos programas habitacionais que teve, já percebi aí algumas casas já estão inabitáveis, não houve serviço de melhoria habitacional. Tem outras famílias aí que, por conta de algum problema na estrutura, tiveram que sair das suas casas, estão em defesa, aluguel pela Defesa Civil ou aluguel social, e essas casas são passíveis de ser recuperadas e essas famílias voltar para suas casas. E reforça ainda uma coisa, nós estamos assim sentindo uma falta, já há um bom tempo que em Lima Duarte não tem um programa habitacional. A gente sabe que tem um déficit habitacional muito grande na nossa cidade, mas há muito tempo a gente não vê um programa um programa habitacional de interesse social. A prefeitura tem terrenos públicos bons, bem situados. Acho que seria um investimento muito grande na nossa população, está construindo casas populares. Isso não é despesa, eu entendo como investimento na população, é oferecer dignidade, né, para a pessoa ter a sua moradia. E igual esses terrenos públicos também, eu sempre faço uma sugestão, já fiz requerimentos, indicações, pedidos, aproveitar terreno público também de boa localização para incentivar, atrair empresas para se instalar aqui no município. Eu dou um exemplo no município não tão longe daqui, chama Ervalha. Lá em Ervalha, eles cederam terreno público com isenção de imposto por determinado período para instalação de malharias. Aí os munícipes da cidade fizeram um curso no CRAS de corte e costura, e essas pessoas automaticamente trabalham nessas malharias. Então, atrair indústria para cá é uma forma de gerar renda para as pessoas do município, para as pessoas terem trabalho e renda. Isso é muito interessante. A gente vê no município aqui de Matias Barbosa, perto de nós aqui, um município menor que Lima Duarte, menor também de população, e um município que tem diversas indústrias lá, que fomenta a mão de obra lá. Praticamente 90% da população trabalha no Parque Industrial lá em Matias Barbosa. Então, nós temos terrenos públicos, nós temos aqui uma boa localização que pode incentivar, estar trazendo empresas para cá, para estar gerando trabalho e renda para as pessoas. Então, era isso, né? No mais, desejar a todos que nos acompanham até o momento uma ótima noite, uma semana abençoada.
Com a palavra, vereador Zezé de Genésio. Mais uma vez, senhor presidente, eu gostaria aqui de falar a respeito, como o Totonho citou meu nome, a respeito da limpeza ali da Telemig. É uma demanda que já vem de há muito tempo, cara. Foi limpado, tem o quê? Deve ter uns 6, 7 meses que limpou ali. Mas a situação está crítica ali, cara. Eles deviam dar um jeito de notificar o proprietário daquela Telemig ali, não sei se como é que é, para ver se eles davam uma limpada ali, ou mesmo de 3 em 3 meses, cara. Igual o Totonho falou, a situação ali é crítica. Passa muita criança ali de noite ali, que vem dar aula, uma cobra, alguma coisa ali, que o mato ali está feio. Pediu o Pedro que desse uma assistência ali. E a respeito de... E também pediu o Pedro que desse uma atenção lá no cemitério do Lopes, que uma situação é crítica, cara. Eu acho que tem que fazer uma limpeza lá, que lá ficou meio abandonado. Pelo que eles mandaram para mim aqui, os entulhos que está lá, a situação, cara, ali tem seres mortos ali, cara, que merecia assim, um cuidado, né, cara? É um ser humano que está ali enterrado ali, gente mesmo, que eu nasci lá em São José dos Lopes, lá. Tem a situação lá das ruas lá que está crítica também. O Quito está aqui, sempre está cobrando aqui uma pessoa que sempre dá apoio aí na saúde, em tudo aí que a gente depende dele. Ele pede pouco, só um apoio lá, que eu gostaria de pedir ao Pedro e o Darlan que desse uma assistência lá. E também aproveitar a respeito das estradas, cara. Eu acho que já está na hora da prefeitura fazer uma licitação e contratar máquina, que tem lá no Caeté, na Ponte Nova, na Cachoeira de São Bento, vários locais aí que está precisando de dar continuidade aí na estrada, igual vai chegar as águas aí, não vai ter como dar qual, aí vai falar, mas agora tem que esperar a chuva estiar. E não tem como esperar, tem que aproveitar agora, que está numa hora boa de passar a máquina e jogar um saibo, né? Uma coisa eu acho que a prefeitura já podia estar fazendo isso aí, cara. Licitar a máquina aí, a gente licita tantas coisas aí rápido aí, cara. Licita aí umas 2 máquinas, umas 2 patroas para dar assistência aí ao produtor. Mas desejar a todos uma boa noite. É só isso. Obrigado, vereador Zezé. Agora eu passo a palavra para o vereador Josimar Campos. Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor, cumprimento os demais colegas vereadores, a vereadora Sandra, a plateia presente na pessoa do Quito, José Augusto, aos servidores dessa casa e aqueles que de alguma forma terão acesso à nossa reunião. Bem, como os colegas já falaram, nós estamos aí no início do inverno, né? Ontem iniciou o inverno oficialmente no nosso país, e é um período em que a gente não vai ter muitas incidências de chuvas. É o período em que nós precisamos que a Secretaria de Obras trabalhe a todo vapor, passando a patrol, a retro, nas estradas rurais. O vereador Totonho aqui citou várias estradas, o Zezé. Acho que todos os colegas foram unânimes, o presidente, em falar acerca da importância, né, da prefeitura olhar com mais carinho. O presidente até falou a questão dos galhos, que talvez está fazendo só as estradas principais, e muitos lugares, né, estão ficando esquecidos, e depois para a máquina voltar, para a retro voltar, demanda recurso, demanda tempo, e talvez não, a gente sabe que talvez não é possível. Então, né, pedir ao Darlan para se atentar nesse detalhe, junto com a sua equipe, para que, quando estiver num determinado local, seja feito também todos os galhos, né, para que não tenha um retrabalho de ter que voltar no local e fazer novamente. Dizer, né, da alegria de, nessa noite, a gente ter aqui apresentado o projeto da questão das emendas de bancada, onde nós, enquanto vereadores, teremos novamente um maior protagonismo, cerca de 1% para dividir para as bancadas todas,
mas é um recurso que vai ser muito importante, onde a gente vai ser trabalhado de forma mais coletiva, investindo nas nossas associações, investindo nas pessoas, nos times, e as pessoas de alguma forma serão impactadas através desse recurso, que nós temos autonomia, temos a possibilidade de indicar mediante os planos de trabalho. Essa casa, tenho falado isso com o presidente, para a gente, no próximo ano, através da parceria que nós temos com o SEBRAE, fazer algumas capacitações para as entidades, para as associações, ajudando na elaboração do plano de trabalho, na prestação de contas. Então, esse é o nosso desejo, através da Escola do Legislativo, fazer também esse trabalho a partir do próximo ano. Além disso, falar a questão que na semana passada eu fiquei muito feliz ao ouvir aqui alguns colegas falando a respeito da questão do asfalto. Hoje teve o requerimento aí dos colegas, questionando se realmente está chegando, quando será, porque a gente está vendo que a nossa cidade está cheia de buracos e a gente tem alguns locais também que precisam ser pavimentados. Então a gente espera que essa licitação da manta asfáltica não seja pouco, não seja apenas para tapar buracos, mas também seja para arrumar algumas ruas que carecem, desses tipos de melhoria, como o caso lá dos Lopes, o Quito está aqui, que tem aquela estrada lá que precisa urgentemente de uma pavimentação decente. Além disso, eu quero aqui me colocar à disposição, desejar a todos uma excelente e abençoada noite e que tenhamos aí uma semana bastante produtiva em nome de Jesus. Um abraço a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, Marcos Delmon Massarino. Boa noite, senhor presidente, novamente. Quero começar minha fala hoje aqui falando a respeito das estradas rurais. Conforme o senhor mesmo falou, nossa cidade é muito grande, ela tem 848 quilômetros quadrados aproximadamente de extensão. É a terceira da Zona da Mata, se não me engano, fica atrás de Miraí e Juiz de Fora. Então, a gente sabe da dificuldade, sabemos do trabalho do Darlan, é um serviço árduo, porque a demanda é muito grande. Mas, conforme foi falado pelo senhor mesmo, seria muito importante contratar terceirizadas para fazer esse tipo de serviço e dar esta manutenção na área rural. A respeito da coleta de móveis e entulhos, eu até estive conversando com o Pedro, hoje secretário do Meio Ambiente, lá no pátio, e ele disse que está aguardando um caminhão gaiola para fazer esse tipo de coleta dos móveis e utensílios usados. Espero que chegue o mais rápido possível, para que a gente possa desfrutar desse serviço aí que vai atender bem a população. Outra coisa também, eu queria pedir à Rose, não sei se está licitado ou se vai licitar, se ela pode licitar, tinta para repintura da faixa de pedestre. A cidade está completamente apagada, as faixas de pedestre da cidade, em todos os locais. Outra coisa também, falando a respeito da obra do Lopes, Quito? A gente sabe que está para recomeçar lá, e é bom lembrar também o que a Ana tem esforçado, a Ana Pimentel, para que essa obra seja feita. Ela que muito tem ajudado a nossa cidade, nós somos muito gratos a ela e esperamos continuar contando com a Ana. Outra coisa que eu queria falar também é a respeito daquele ponto de ônibus perto da padaria. Isso aí é uma demanda recorrente, acho que todos os vereadores já falaram, que o ônibus, quando para ali, fica a traseira tampando a rua Leonides Moreira, e quando tem algum carro para descer, paralisa o trânsito todo, dá um engarrafamento que é fora do comum. Até conversei com a Rose hoje, ela me disse que está para mudar lá para perto do Marley esse ponto. Eu acho que já vai ajudar muito, tirando ele ali da esquina. E, deixa eu ver aqui, a respeito do ofício número 134, que é a questão
esgotamento sanitário de Capoeira Grande. Nós estivemos lá no dia 16/1/2025, me parece, né, Zezé? E a situação é crítica. A gente sabe que tem que cumprir protocolo, sabemos que tem que avaliar várias coisas, mas a obra lá é emergencial. A gente pede que o Darlan, o Calian, não sei quem é o responsável, porque eu não sei se é o DEMAI ou se é o setor de obras. Só peço que eles tenham um olhar sensível para aquela comunidade, porque o que vimos lá foi uma coisa assim que a gente ficou até sensibilizado ao extremo, porque você ter uma fossa dentro da cozinha é uma coisa que, né, não é normal. A gente está falando isso aqui porque a gente viu com os próprios olhos e pede para que seja tomada alguma providência. No mais, eu quero agradecer a vocês pela palavra aí, desejar a todos uma boa noite e dizer que o meu mandato estará sempre à disposição da população, da cidade. Contem sempre comigo. Obrigado, presidente. De nada, vereador. Com a palavra, vereador Gelindo Manejo. Boa noite a todos novamente, né? Eu gostaria de pedir, né, o Pedrinho, que eu fiz um requerimento lá na Secretaria do Meio Ambiente, sobre o abacateiro lá em frente à Escola Estadual Tiago Delgado, que está pondo em risco a casa da Dona Lua de lá. Então, gostaria de pedir, né, que ele pedisse à engenheira civil que fosse lá fazer a avaliação para ver se tem como fazer a liberação. Outra coisa que eu gostaria de fazer, um pedido aí à secretaria, é a limpeza da Praça Tiago Delgado, né? Porque aquilo ali está uma vergonha. Nós temos a lei municipal aí que é proibido estacionar carros velhos e carcaças nas praças, né? E nas ruas. Então, gostaria de pedir que tomasse as providências, principalmente lá na subida da igreja, né? Porque aquilo é uma vergonha lá para a minha comunidade e para mim, que sou vereador de lá. Entendeu? Se agora, quarta-feira, eu vou fazer um requerimento, se a secretaria aí não tomar providência, e eu vou tomar as providências que tem que ser tomadas. Outra coisa, pedir, né, a prefeita, que sobre aquelas duas torres que tem lá no Manejo e da Vila São Geraldo, que a gente já fez o requerimento aqui, ou até reivindicação, e até agora aquelas torres estão lá, né? Outra coisa, pediu o Darlan que arrumasse a rua Pedro Belotti na Vila São Geraldo, né? Porque lá tem um quebra-mola lá que ele está desmanchando tudo logo na chegada, e a rua ali está precisando de manutenção. Porque na época o DEMAI foi lá fazer um novo encanamento d'água lá e não fez o serviço que tinha que ter feito, né? Pediu o Darlan também a retirada da terra da rua Aristide de Almeida ali assim, né? Porque está em cima da bueira. Então, quando chove, aquela terra está caindo para dentro da bueira e já nós vamos ter problema ali naquele calçamento que foi feito ali. Então, o pedido aí está feito, né? Pediu o Darlan que resolva esse problema lá. São 2 montes de terra que caiu do barranco e está lá interditando lá essa bueira antes da chuva. Outra coisa que eu gostaria de pedir o Darlan, que arrumasse uns 2 caminhões de saia para tampar os buracos ali da Cachoeira do Coelho ali assim, né? Porque ali já está ficando intransitável para os caminhões de leite que buscam os produtos ali. Então, se ele puder fazer esse favor aí de mandar esses 2 caminhões de saia lá para tampar esses buracos lá, é pedido lá dos moradores, né? Também, senhor presidente, hoje aqui nessa casa eu quero agradecer ao deputado federal Mário Iringer, né? Que ele fez uma emenda de R$100 mil para a Secretaria de Saúde, já foi pago, né? Portanto, até o Rafael já comentou comigo que já foi pago. Então, o Mário Iringer é presidente do PDT, é do meu partido. Então, no meu nome, eu quero agradecer o deputado, né? Porque nesse período aí da minha gestão, ele já tem mandado um recurso bem bom aqui para a nossa cidade aqui, principalmente para a saúde.
E agradecer também o Antônio Carlos Arante, né, o Totonho que esteve lá comigo, o Josimar. Ele mandou 200 mil reais, né, lá para Santa Casa. Né? Então, são outro deputado também, no nome do Luiz Henrique aí. Agradecer a ele, o Antônio Carlos Arantes aí, por esses 200 mil, que está ajudando muito aqui a nossa cidade. Né? Outra coisa, senhor presidente, desde o ano passado eu estou pedindo, tem uma bueira que eles só puseram a grade na rua João Correia de Almeida. Né? Eles não foram lá, não cimentaram a grade daquela bueira, então aquilo lá está trazendo um transtorno ali para os motoristas de carro que passam em cima. Essa grade ela fica ali logo na subida que sai para o asfalto em frente ao bar. Então eu gostaria de chegar e pedir aí, o Darlan, aproveitar que lá no manejo tem uns pedreiros lá na escola, né? Que assim que acabasse lá, que desse um pulinho lá é um meio-dia de serviço, faz o serviço lá e levanta essa grade lá, né? E Deus de já, eu quero também aqui agradecer vocês aqui hoje pelo projeto ali, né? De minha autoria, que foi aprovado. Eu agradeço aí pelo apoio de vocês aí. Outra coisa que eu gostaria de pedir, que hoje eu recebi um pedido da moradora lá da Vila Vitoriana, que quarta-feira tem a festa de São João Batista, né? E lá a gente está com um poste lá com uma luz com problema. Até eu passei o contato da iluminação pública para essa pessoa, mas eu gostaria de fazer o pedido, porque eu já estou sabendo que está faltando luminária de novo, né? Então está um troço assim sem jeito, porque arruma as luminárias, vem, faz o serviço, logo em seguida dá problema e já não tem luminária. Então eu gostaria de pedir ao setor aí que revesse isso aí assim, pedir à secretaria que desse uma atenção lá para a Vila Vitoriana, né? Nesse poste lá que está apagado, porque lá está tendo lá a semana de São João Batista, que dia 24 é o dia de São João Batista, né? Aí a gente tem que ter uma iluminação lá para a população. Outra coisa também, senhor presidente, que eu gostaria de fazer um agradecimento aqui, lá a Secretaria de Esporte lá de Petexeira, né, que me deu a oportunidade de eu participar de um campeonato de futebol lá naquela cidade, né. Entramos lá com o veterano do manejo, ontem até a gente tivemos um jogo lá, um jogo bem pesado, bem importante, né, o veterano do manejo acabou ganhando do time do primeiro quadro lá de Rosário, né, ganhou de 1-0. Aí eu quero agradecer o Éder aí, Toste, né, que é o secretário de esporte lá, pela essa oportunidade que ele me deu para me colocar o veterano na segunda divisão lá. E se Deus quiser aí, o Éder, se você amanhã ouvindo aí, se Deus quiser a gente vai participar direitinho aí assim, para trazer uma alegria aí assim para essa cidade aí. Esse aí, o senhor presidente, que eu queria deixar aqui assim, os meus pedidos, né? Eu quero pedir, né, igual foi feito aqui de novo, outro requerimento lá para o Anderson, né, da vigilância sanitária sobre aquele lote lá do manejo, que ele já teve lá e falou comigo que o proprietário já foi notificado, mas foi notificado e não fez o que tinha que ter feito. Então eu gostaria que o Anderson tomasse as providências para a gente, né, porque do jeito que está lá não tem condição de ficar não, né. Também reforçar aqui mais uma vez, né, a Praça Tiago Delgado precisa ser retirada aqui de lá. Ou a prefeitura notifica o proprietário, ele tira daquilo ali e põe lá para o terreiro da casa dele, ou se não, a prefeitura vai e recolhe, porque tem a lei municipal que dá esse direito, é só a prefeitura, né, cumprir a lei. Existe a lei, ela tem que ser cumprida, né? É igual esse projeto de lei aqui, que foi aprovado aqui da minha autoria, se Deus quiser, isso aí vai ser cumprido.
Porque de todo eu vou procurar a Secretaria do Meio Ambiente, eles vão ter que tomar providência sobre isso, né? Então, o porquê? Hoje a gente vê o problema aqui no calçadão de Lima Duarte, as bicicletas, né? Também fizemos um requerimento para a Secretaria da Fiscalização da Prefeitura, vamos ver o que ele vai responder sobre isso. Porque se eles também não tomar uma providência sobre essas bicicletas no calçadão, nós vamos tomar, né? Porque tem que dar um basta nisso aí, assim, entendeu? A população aqui está cansada de ver irregularidade dentro do calçadão e ninguém toma providência, entendeu? Tanto por parte do executivo ali, assim, que está vendo que o problema está ali e está fazendo vista grossa. Tá bom? Então é isso aí que eu queria deixar, senhor presidente. Agradecer a todos, uma boa noite para todos, fique com Deus. Muito obrigado. Senhor vereador, imagina, de nada. Quero usar também a palavra hoje. A gente cobramos e cobramos. Também temos que se agradecer. Quero agradecer ao secretário de obra, né? Porque está indo com a patrol e a reta escavadeira junto, como todos os vereadores sempre pedimos, porque uma patrol não pode andar sem uma reta escavadeira e sem um caminhão. Tem que andar em conjunto. E está fazendo um serviço de qualidade, em sentido Monte Verde. Até o vereador Totonho comentou que alguns galhos não estão fazendo ali, sentido palmital. Há alguns galhos que eu pedi ao secretário, ele tem feito para mim, até conversei com ele, em nome de todos os vereadores, para que não deixe nenhum galho que seja feito para depois, que vá na principal e fazendo todos os galhos, porque estamos no período de seca e de manutenção de estrada. Então, quero falar do Botafora, né? Botafora é de grande importância no município, não só para descartar materiais e resíduos, mas é de grande importância no investimento de empresas como construtora, para como vai fazer uma obra se não tem como descartar o entulho. Isso engloba praticamente vários setores. Então, o Botafora estamos cobrando, não é de hoje. Quero, sim, conversar com o Pedrinho. Tivemos aqui uma reunião da terça-feira passada aqui com os estudantes da Adalgisa, da escola, falando da agroecologia. Todas as perguntas que todos os alunos fizeram para nós vereadores, estava ali na frase, saneamento básico. Tudo que eles perguntavam para nós, estava lá, saneamento básico, esgoto. Qual é a grande importância do esgoto do nosso Lima Duarte, para a nossa Lima Duarte começar a crescer? Muito importante. Quero parabenizar a professora Adriana, pelo empenho junto com os alunos, e vamos na luta junto, cobrar do executivo, cobrar do diretor do DEMAI, o Calian, que é grande importância do nosso município, é ter saneamento básico mesmo. Vamos juntos. Nada mais havendo a tratar, declaro por encerrado o trabalho dessa reunião. Desejo a todos presentes e ouvintes da Rádio Serrana FM, internos acompanham pelo YouTube, Facebook, Instagram. Reunião encerrada, 19h46. Uma boa noite a todos e todos fiquem com Deus.